família como instrumento de redenção espiritual. Quem de nós nunca se fez essa pergunta? Por que eu nasci nessa família? Às vezes, nos momentos de conflito, nos momentos de dificuldade, a gente sempre quer estar num outro lugar, né? E a gente não entende o porquê de a gente estar naquela família, com aquelas pessoas. Nós nascemos aonde foi programado. Nós nascemos aonde nós nos comprometemos com uma missão de vida, com uma caminhada a seguir, e justamente com aquelas pessoas que estão conosco. Embora às vezes a gente queira sair daquele ambiente, é ali que nós temos que ficar, porque são com essas pessoas que nós temos que evoluir, que aprender e que também temos que nos reconciliar. Às vezes a gente se pergunta, nossa, mas eu tenho 2 filhos ou eu tenho 2 irmãos e eles são tão diferentes entre si. Por que eu sou tão diferente dos meus irmãos? Por que isso? Exatamente por essa mesma razão. Porque a gente está junto para nos reconciliarmos com essas pessoas que nós entendemos que são muito diferentes de nós. Às vezes, a gente tem uma repulsa por alguém. Isso é no ambiente de trabalho, ou é na família, ou quer seja onde for. A gente sente uma coisa estranha, né? Nossa, mas eu não gosto dessa pessoa. Por que será? Porque em outras vidas, né, nós certamente tivemos desajustes com essa pessoa e a gente está aí junto, reencontrando com ela, para nós podermos passar uma borracha em cima desse passado e podemos deixar ela evoluir e também evoluirmos. Não é fácil. A verdade é que não é fácil, né? A gente aceitar essas coisas todas, essas dificuldades, essas diferenças. Mas é aí que está o nosso desafio. Cristo nos advertiu, enquanto reconcilia-se com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. E é exatamente como eu disse, estando com a nossa família, que nós vamos nos reconciliar. O Espiritismo coloca sob perspectiva a difícil e até agora inexplicável problemática do interrelacionamento familiar. Se um membro da nossa família tem dificuldade em nos aceitar, em nos amar, nós podemos ter absoluta certeza que a culpa não é só dele, é sobretudo nossa. Porque alguma coisa a gente fez para que esse relacionamento seja difícil. Mas por que as famílias estão tão desagregadas nos dias de hoje? Problemas familiares é que não faltam, né? Alcoolismo, drogadição, desrespeito, brigas, submissão, subjugação, agressões verbais e físicas, crimes, interesses pessoais sobre o comum e muitas outras coisas. E a gente se pergunta, mas por que isso acontece dentro da minha família? Por quê? Porque falta amor, porque falta respeito, porque falta paciência, porque falta tolerância, porque falta tempo para conversar, tempo para querer entender o outro. Falta humildade na gente e sobra orgulho. A gente tem uma dificuldade, eu já disse isso aqui, né? A gente tem uma dificuldade de assumir os erros da gente. A gente tem uma dificuldade de...
eu errei, me desculpe. Isso é orgulho, gente. A gente tem isso com a gente ainda, né? Falta caridade e sobra egoísmo. Falta simplicidade e sobra soberba. Porque falta entendermos que esta vida é muito breve e que estamos aqui para evoluir, para nos reconciliarmos com os nossos irmãos. A família é como um barco no mar tempestuoso deste mundo. Quando todos remam juntos, com amor, cooperação, na mesma direção, a gente sempre chega no cais da felicidade. As famílias mudaram ao longo do tempo por diversas razões. Isso é próprio da evolução do ser humano, né? Às vezes por caminhos bons, às vezes por caminhos mais difíceis. Isso nos leva à delicada questão do divórcio, que é reconhecido por todo mundo como uma das principais causas desagregadoras do casamento e, por extensão, da família. É importante a gente atentar para todos os aspectos dessa questão, para não poder e não precisar ceder a um impulso passional e muitas vezes do nosso próprio egoísmo. A gente sempre se acha muito certo daquilo que quer e aquilo que espera do outro. Mas a gente precisa lembrar que as dificuldades nos relacionamentos são coisas normais, são coisas pelas quais a gente tem que passar. A gente aprende com o outro, mas a gente também tem que estar de coração aberto para poder aprender. Se a gente não quer, a gente não vai chegar lá. A gente assume, antes do nosso reencarne, alguns compromissos, como eu disse, alguns reajustes, e a gente encontra o nosso cônjuge, o nosso parceiro ou parceira ao longo da nossa vida, com o objetivo de nos ajustarmos com eles, né? Mas também cabe um pouquinho mais de paciência e tolerância nos relacionamentos conjugais, para que a gente possa aprender com isso, para que a gente não precise daqui a pouco voltar de novo com a mesma pessoa para estar resgatando as coisas que a gente não conseguiu resgatar nessa vida. A gente tem que trabalhar em prol da nossa evolução, em prol do nosso crescimento, sobretudo. Mas o divórcio é admissível, sob o ponto de vista espírita, eu estou falando, em alguns casos muito específicos. Porque se de um lado a gente entende que veio com alguém, que a gente se casou com alguém, para assumir uma vida juntos, sermos cúmplices e evoluirmos juntos, existem situações em que é melhor separar do que permanecer juntos. Isso não pode ser uma situação corriqueira, né? Por qualquer motivo, mas existem situações, e a gente sabe disso, em que o relacionamento se torna tão difícil que ele pode desencadear num mal maior. Então, a separação ou o divórcio, nesses casos, ele é admissível. Porque, dependendo do relacionamento, como ele se dá, o nível de agressão entre os cônjuges, o nível de dificuldade com que eles se toleram e encaram aquele relacionamento, pode desencadear muitas vezes, e a gente vê isso nos noticiários, né? Num suicídio, num assassinato, num sofrimento para os filhos, e a gente pode estar contraindo dívidas maiores ainda do que se não tivéssemos mais juntos, né? Mas o fato é que a separação e o divórcio constituem atitudes que não devem ser assumidas antes de nós pesarmos todos os pós e contras. A gente tem que avaliar muito bem, porque nós podemos estar rompendo um laço
e ter que estar repetindo de novo ali na frente. As diferentes famílias. Antigamente as famílias eram numerosas, né? Muitos filhos, pais, avós, tios, todos juntos, muito próximos. Mas com alguns eventos que aconteceram na humanidade, por exemplo, a industrialização, as guerras mundiais, muitas coisas mudaram. A família mudou, ela deixou de ser tão numerosa, a mulher começou a trabalhar fora, o número de filhos diminuiu, né? E passou uma série de mudanças aí. Hoje, não temos apenas a família tradicional. Nós temos aí a família monoparental, onde os filhos ficam só com o pai ou só com a mãe. A mãe que decide ser mãe sem ter um relacionamento, sem ter um casamento. Nós temos a relação homoafetiva e nós temos a família pluriparental, onde depois do divórcio as crianças têm que conviver com 2 pais, 2 mães, meio-irmãos e assim por diante, né? Nós somos muito bons em julgar os outros, né? Não são raras as vezes em que a gente enxerga uma família diferente e a gente critica, a gente julga, a gente diz que não está certo. A gente é bom fazer isso. Mas será que nós somos tão perfeitos assim? Será que a gente não tem tantos ou maiores defeitos do que aqueles que a gente impõe às outras pessoas? Eu acho que está na hora de cada um de nós poder refletir sobre aquilo que pode melhorar e perceber que o mundo não gira ao nosso redor. E a gente precisa entender, sobretudo, que não são os laços de sangue, mas os compromissos sentimentais que determinam o valor de uma família. Quais os principais objetivos de uma família? Segundo a doutora Nancy Andrighi, ministra do STJ, ela diz que amar é facultativo, mas cuidar é um dever. Para a doutrina espírita, os objetivos de uma família são amar e cuidar, porque só quem ama cuida verdadeiramente. Ter um lugar para ir é lar. Ter alguém para amar é família. Ter os dois é uma bênção. Às vezes a gente esquece disso, né? A missão dos pais, segundo o Espiritismo. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, está escrito que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. A questão 582, lemos igualmente que este dever implica mais do que o homem pensa sua responsabilidade para o futuro. Em todos os momentos em que este assunto é trazido à baila, ressalta a seriedade do compromisso espiritual assumido pelos pais e mães de possibilitar a um espírito a chance de encarnar naquele núcleo familiar. A gente fala da missão dos pais, né? Que é de dar todo o suporte necessário para esse filho. Mas o filho também tem que corresponder. Tem que entender a importância que ele tem, a importância que os pais têm nesse processo. Encontre tempo para sua família. Arme-se de amor e paciência para essas conversas. Tente entender o outro como você gostaria de ser entendido. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis
de fazer. A gente, como eu disse antes, não tem humildade muitas vezes. E o fato de querer sentar, dialogar e entender o outro é muito difícil. A gente tem vergonha, a gente se investe de um poder enquanto pais, de que o nosso filho tem que nos obedecer. Mas as coisas não são assim, né? O diálogo, a conversa é a solução para os grandes males da humanidade. E assim entre os casais também. E a falta de tempo e de diálogo acarreta consequências. Então aí algumas delas, né? Primeiro a criança ou o adolescente se isolam, depois começam a fumar, depois começam a beber. O círculo de amigos já busca, né, um ambiente diferente. E culmina em situações muitas vezes trágicas, sem retorno. Graças a Deus, hoje existem as pessoas já mais conscientes sobre essa problemática, mas não são raros aqueles que a gente encontra que não conseguem dar a volta nesse processo da drogadição e do alcoolismo nos filhos. Então, o mais importante de tudo é nós termos assim a tranquilidade de podermos sentar, conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos amigos, para que a gente possa dar um ombro amigo, estender a mão, poder ouvir. Eu acho que o mais difícil hoje em dia é alguém que esteja realmente a fim de nos ouvir e se permitir dizer aquilo que leva lá no fundo do coração. Se nós abrirmos essas portas, certamente o mundo vai ficar melhor. Nós vamos ser mais tranquilos, mais serenos, mais felizes e poderemos estar ajudando a muitas pessoas e, sobretudo, a nós mesmos. Estarmos juntos e realizarmos juntos com amor e cumplicidade é a melhor forma de resgatarmos os nossos débitos com os nossos espíritos irmãos e avançarmos pela nossa caminhada evolutiva. A natureza nos uniu em uma imensa família e devemos viver nossas vidas unidos, ajudando uns aos outros. Pensemos sobre isso. Agora eu convido a todos para que nós fechemos os nossos olhos.